Bíblia em Amós, capítulo 4, verso 12. Vocês podem ficar assentados, porque nós vamos ler só um versículo neste momento. Amós, capítulo 4, verso 12. Vamos nos atentar, irmãos, aqui. A palavra de Deus é o que o Espírito quer falar conosco nessa manhã. E é um versículo bem conhecido. Eu quero ler só a parte B. E diz assim na palavra de Deus: prepara-te, Israel, para encontrares com o seu Deus. Você pode repetir isso comigo? Prepara-te, Israel, para encontrares com o seu Deus. Vocês já perceberam que a gente se prepara para tudo nessa terra? A gente se prepara para tudo. A gente prepara a nossa educação, e quem é pai prepara a educação do seu filho. A gente tem preocupação em colocá-los numa boa escola. Os nossos pais tiveram esse cuidado conosco de nos dar educação, de cuidar dos nossos estudos. E a geração que veio depois dos anos 80, nos anos 90, foi uma geração muito preocupada em cuidar da educação. Foram pessoas que foram estudar, foram fazer faculdade e se preparar para um futuro melhor, para uma profissão melhor. A gente também, por causa disso, prepara as nossas carreiras. Quando a gente estuda, a gente está pensando lá no nosso futuro. O que eu vou exercer? Com o que eu vou trabalhar? E aquilo que talvez você queira fazer daqui a 5, 10 anos, se você não começar a se preparar hoje, você não vai conseguir realizar. Se você quiser ser um professor daqui a 5 anos, quando você tiver talvez 30, 40, 50, se você não começar agora, você não vai conseguir. Ninguém vira nada do dia para a noite. Um médico estuda anos e anos e anos, e ele tem que se preparar. A gente prepara as nossas festas. O Pedrinho hoje está fazendo 3 anos. E ontem a gente fez um bolinho na casa para ele, para a família. E eu preparei. A gente encomenda o salgadinho antes. A gente encomenda o bolo antes. Porque se eu resolver fazer em cima da hora e ligar para a moça do bolo: olha, eu quero um bolo daqui a 1 hora, dá tempo de ficar pronto? Se for um bolo bonito de festa confeitada, não dá. Se for um bolo na minha casa, eu mesma faço. Mas eu queria que você pensasse em tudo que você se prepara. Tudo que você se preparou na sua vida para você chegar onde você está. Outra coisa que a gente prepara, e prepara muito e com muita antecedência, é uma festa de casamento. Quem aqui é casado sabe, a gente sofre um ano correndo atrás das coisas, pensando em lista. Onde vai ser? Quem que eu vou convidar? Quem vai ter de comer? Como que vai ser? Qual igreja? Em qual local? Vai estar frio? Vai estar calor? Vai estar chovendo? Se aluga vestido um ano antes. Prepara a roupa um ano antes. E se você é convidado de um casamento, você também não vai hoje de manhã achar uma roupa de madrinho, de padrinho correndo. Não acha, tem que se preparar antes. Tudo aquilo que exige de nós algo bom, algo que vai ser uma referência, algo que a gente precisa fazer, que não é do dia para a noite, exige uma preparação. Só que é engraçado que essa semana eu li uma frase do Billy Graham, e tem muita gente que fala bem dele, tem muita gente que fala mal dele. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas ele escreveu uma frase muito interessante que mexeu com o meu interior, que me fez orar e buscar mais de Deus essa semana, porque ele falou: a gente se prepara para tudo nessa vida, mas a gente não se prepara para o dia da nossa morte. Eu me preparo sim, eu fiz um seguro de vida. Quando eu morrer, minha família está segurada. Mas não é dessa preparação que ele está falando. Preparar coisas materiais é fácil. Você vai lá, pega um dinheiro e faz talvez alguma coisa. Você se organiza e faz. Mas ele está falando da preparação do nosso espírito. E eu fui buscar esse versículo, e esse versículo ficou na minha mente: prepara-te, Israel,
coisa. A gente está sempre com os olhos nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. A gente está sempre preocupado, ansioso, afadigado, correndo. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não fala: nossa, meu dia foi tão corrido. Correria, né? Tá tudo bem, a gente já fala: nossa, correria, tô correndo. Você manda mensagem para a pessoa de manhã, ela vai responder 2 dias depois: essa sou eu, porque eu sou assim. Sabe? Correria, você olha, depois eu vejo, depois eu faço, aí você: não fiz, meu Deus, e agora? E vem e volta, perdi o próximo, estou correndo com o tempo, e corre para tudo. Mas a gente não corre para preparar o nosso espírito para se encontrar com Deus. E talvez algo que o Espírito precisa, que Deus espera que a gente faça, e é papel do Espírito Santo isso aqui no nosso coração, é preparar o nosso espírito para se encontrar com a presença de Deus. Porque a gente deseja a eternidade, a gente sonha com a eternidade, a gente anseia, a gente diz Maranata, e a gente quer que Jesus volte logo para levantar a sua igreja, e esse deve ser o maior anseio da igreja, o maior desejo do nosso coração. Mas e se Jesus não voltar agora, enquanto eu estou aqui? E se demorar mais 30 anos, mais 40 anos, mais 50 anos, e pode demorar? Como que você está hoje, agora, se a morte te encontrasse? Talvez a gente esqueça que a porta para a eternidade, a porta para o outro lado, se chama morte. A gente não para muito para pensar nisso, porque talvez isso seja um pouco assustador, porque a gente pensa em quem vai ficar, a gente que é mãe já pensa nos filhos, meus filhos, meu Deus, como vai ser? E quem fica, meu Deus, eu não posso morrer, eu tenho um filho pequeno, me ajuda, me dá saúde, me dá graça, me dá força. Mas irmãos, quer você queira, quer você não queira, um dia você vai estar diante da porta da eternidade. E para você pisar do outro lado, ou Jesus te busca, ou você morre. E pode ser pesado e difícil falar sobre isso, mas eu percebo que a gente anda tão preocupado e tão preparado para tantas coisas, para que tantas coisas deem certo. E não está errado, meu irmão, por favor, não é isso. Você deve estudar, deve se preparar, deve se dedicar na oração, na palavra, no seu trabalho. Você pode fazer isso. Só que o seu foco maior não podem ser as coisas deste mundo. Jesus deixou escrito: buscar primeiro o meu reino. O reino de Deus, a justiça de Deus e as outras coisas, que é o que comer e o que vestir, que está no texto. As outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente está sempre muito preocupado em estar preparado para as coisas dessa terra, do que é preparado para o dia da nossa morte. E o livro de Amós, ele foi um profeta que ele trouxe essa mensagem de despertamento. E eu queria que você pensasse nessa manhã, enquanto nós meditamos em alguns versículos: será que eu estou preparado? Porque mais do que preparar o nosso futuro aqui, nós precisamos preparar a nossa eternidade. É crer em Jesus, sim, mas é viver uma mudança de vida. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a gente é como o ladrão da cruz. Não, no último momento eu peço perdão por tudo e eu vou estar salvo. Tem uma chance para a última hora. A gente está sempre deixando para a última hora aquilo que é essencial. E aí a gente se apega nisso. Não, no último momento dá tempo de eu pedir perdão pelos meus pecados, dá tempo de eu me reconciliar, dá tempo de eu me arrepender. E se não der tempo, será que estaremos preparados? E o capítulo 4 de Amós, que é esse capítulo que ele diz: prepara-te, Israel, para você se encontrar com seu Deus. O profeta traz 5 calamidades que Deus usa para chamar a atenção do povo. E eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia o verso 6.
O profeta está ali chamando a atenção do povo. O povo, vocês estão desviando o seu coração. E essa mensagem foi para um profeta, foi para uma pessoa levita que servia na casa do Senhor. E ele é levantado por Deus para poder mostrar para aquele homem que estava liderando, para aquele profeta: você está preparado? Você está pronto? Porque olha, Deus não dá fome. Mas olha o que está falando no final do versículo: nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Deus manda seca. Lá no verso 8, andavam de cidade em cidade em busca de água e não havia nada suficiente, mas nem assim vocês voltaram para mim. No próximo verso ele vai dizer que Deus manda praga para as lavouras. Lá no verso 10, enviei pragas contra vocês. E lá no final do versículo Deus vai dizer pela terceira vez: mas nem assim vocês voltaram para mim. Depois Deus manda morte com pragas para as pessoas, mas nem assim vocês voltaram para mim. E por último ele vai falar no verso 11 que ele destruiu cidades como Sodoma e Gomorra, mas nem assim vocês voltaram para mim. Deus está constantemente chamando a atenção do povo dele. Deus não está chamando a atenção de quem não está acreditando. Deus não está chamando a atenção de quem não tem fé. Deus não está chamando a atenção de quem está fora da igreja. Deus não está chamando a atenção do perdido que está lá fora. A mensagem para ele é outra. Deus está falando para quem está aqui dentro: mas nem assim vocês se voltaram para mim. E hoje Deus falaria: olha quantas pessoas estão no mundo com problemas de fome. Olha a seca que tem assolado. Ou olha o excesso de chuva que tem caído na terra. Mas nem assim vocês se voltaram para mim. Deus está dizendo: eu posso tocar no teu sustento, eu posso tirar o teu trabalho. Você pode ficar desempregado, você pode ficar sem nada, mas nem assim vocês se voltaram para mim. Depois Deus pode dizer: eu mandei uma pandemia, eu mandei um vírus que vocês não conheciam sobre o mundo todo para trazer juízo. Eu enviei pragas, milhares de pessoas morreram, mas nem assim vocês voltaram para mim. Eu mandei guerras e destruição das cidades, morte, cheiro de morte. Quem sobrou ficou sendo como um graveto tirado do fogo, mas nem assim vocês voltaram para mim. Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção. Mas a gente está preparado para as coisas materiais. A gente está pronto para assumir um novo carro, para comprar um novo carro, para construir uma casa melhor. A gente está preparado para tanta coisa. E o Espírito Santo chama a nossa atenção nessa manhã dizendo: mas nem assim vocês voltaram para mim. Ah, meu povo. Ah, meu povo. E aí Deus usa o profeta para dizer: prepare-se para encontrar com seu Deus, Israel. Prepare. E sabe por que Deus fala isso com o povo dele? Sabe por quê? Por que a gente recebe essa correção, Lívia? Por que Deus fica chamando a nossa atenção então? Amós 3, verso 2 diz assim: de todas as famílias da terra só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Deus corrige porque Ele nos ama. Deus corrige porque Ele nos escolheu. Deus corrige por causa dos nossos pecados. De todos os povos da terra, eu escolhi vocês. E todo castigo que vem, não é porque eu sou um Deus mau, mas é porque eu quero que vocês andem conforme a minha vontade. Eu desejo que vocês estejam alinhados com a minha palavra. Eu desejo que vocês anseiem pela minha presença, desejem a minha presença e se preparem em todo o tempo para me encontrar.
Porque um dia nós encontraremos com o nosso Deus. Quer seja no arrebatamento, quer seja passando pela porta da morte, um dia você vai estar diante do Deus que você diz servir, do Deus que você veio aqui nessa manhã adorar, do Deus que ergueu mortos, que curou enfermos, que fez milagres nessa terra, que soprou fôlego de vida em você. Você vai estar diante do Deus Santo. E Deus não tolera pecado. Deus não tolera iniquidade. Deus não tolera um coração cheio de remorso que anda continuamente fazendo as mesmas coisas erradas. Deus quer que nós estejamos santos, irmãos. E enquanto essa semana eu meditava e orava e falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida, Deus me fez lembrar que no processo de salvação, a salvação ela é imediata, porque ela acontece por causa da obra de Jesus na cruz, do convencimento do Espírito Santo no nosso coração e do desejo do Deus Pai de nos salvar. A salvação vem do alto, a salvação vem de Deus. Não é nosso mérito, mas a santificação é nossa responsabilidade. E sabe o que Amós fala no livro dele? O povo de Israel foge da sua responsabilidade de se santificar, de adorar, de me buscar. Então eu tenho que mandar fome, eu tenho que mandar seca, eu tenho que mandar praga, eu tenho que mandar morte, para ver se eu chamo a atenção de vocês, igreja. O que mais difícil precisa acontecer na sua vida para você se alinhar à minha vontade? Com o pecado você ainda precisa deixar de lado. Se você não souber os pecados que você tem, eu vou te convidar a fazer um desafio com o Espírito Santo. Ora uma semana e fala: Espírito Santo, me mostra o pecado que eu preciso mudar. Eu te garanto que Ele vai te mostrar e vai ser difícil quando você enxergar. Você vai chorar, você vai se lamentar, você vai prantear e vai falar: sou eu, Senhor, isso? Sim, você é esse pecador que precisa melhorar. A gente é pecador remido, irmão, somos pecadores salvos. Mas a gente acha que isso já está bom e está suficiente. Tem um próximo passo depois da salvação, que é a santificação. E a obrigação da igreja, enquanto está aqui, é viver esse processo dia a dia. Dia a dia. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, eu quero andar como o Senhor andou. Deus, me ensina a falar como o Senhor fala. Me ensina a agir como o Senhor agiria. Tira essa impulsividade. Tira essas palavras torpes da minha boca. Eu não quero, Senhor, mas ser reclamão, resmungão, brigão, fofoqueiro. Irmãos, eu já ouvi muita gente dizer que não gosta de crente porque esse domingo ele vem para a igreja e segunda está fazendo fofoca no trabalho. Eu já ouvi muita gente dizer que não gosta de crente porque vem na igreja e aqui levanta a mão e lá fora quer usar a mão para bater no rosto do outro. Que exemplo nós temos dado como cristãos lá fora? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E quando alguém vem te questionar: por que você age assim? Por que você não responde? Por que você não revida? E aí você tem que falar: porque Jesus me ensinou a dar outra face, caminhar outra milha. E aí você responde usando a palavra. Mas as suas atitudes refletem a palavra e precisam fazer isso. Mas a gente é displicente. Oh, Deus. E para te provar isso, eu quero abrir, que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 5. E eu vou te mostrar que a própria Bíblia diz que a gente é displicente, descuidado, distraído. Hebreus capítulo 5, verso 12. O autor de Hebreus aqui, ele começa a explicar lá no capítulo 1 que Jesus é maior do que os anjos, do que todas as coisas. E ele vem explicando que Jesus é o sumo sacerdote, que ele é o plano de Deus para salvar todas as coisas. E aí lá no capítulo 5, verso 11, ele fala assim: olha, tem muito mais que eu gostaria de dizer para vocês, igreja, povo de Deus, tem muito mais. Só que vocês não têm muita capacidade de entender, porque são coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram displicentes acerca do que vocês ouvem. Irmãos, isso tem que mexer com a gente. É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu tenho mais para te mostrar.
arrependimento, sobre a fé em obras, sobre o batismo, sobre a imposição de mãos. Eu tenho que voltar sempre nas coisas mais elementares, nas coisas mais básicas, porque vocês não avançam, porque vocês estão distraídos, porque vocês estão preparados para qualquer coisa, menos para aprender mais da minha palavra. Irmãos, tem um mês que eu estou lendo esse texto de Hebreus. Eu confesso que cada vez que eu leio, a minha vontade é de passar o dia inteiro ajoelhado chorando e falando: Deus, cuida de mim. Só que, sabe qual é o nosso problema? A gente ajoelha e pede para Deus cuidar da nossa vida espiritual. A gente vem na quarta-feira e pede oração pela nossa vida espiritual, mas a gente não toma nenhuma atitude de mudar. A gente está sempre esperando que um anjo venha do céu, toque uma trombeta. A partir de hoje eu sou muito santificado. Meus irmãos, santificação é processo. É dia após dia. É busca após busca. Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você lá no seu quarto, na sua casa, botou o seu joelho no chão para orar? Qual foi a última vez? Nós precisamos andar de joelhos diante da presença de Deus, meus irmãos. Você consegue lembrar qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar ali? Eu nem lembro. Você chega em casa, meu irmão, você se tranca no quarto, fecha a porta e põe seu joelho no chão e vai orar. E não importa, irmão, se tem criança gritando, se tem filho pulando em cima, eu vou orar, meu filho pula em cima de mim. Mas eu estou lá e falo: mamãe agora está orando, vocês fiquem bem quietinhos. Irmãos, a nossa vida muda quando a gente decide ter uma vida de oração constante com Deus. Mas a gente é constante para tantas coisas e é inconstante na busca de Deus. Você começa: eu vou fazer uma semana de oração. Você faz uma semana: ai, já acabou minha semana, não vou continuar não. Começa a fazer a leitura da Bíblia em um ano. Lê 2 livros. Ai, nossa, muito cansativo, muito cansado. Vou fazer de outro jeito, vou esperar o mês que vem, vou esperar a semana que vem. Vou fazer um jejum. Não, mas meu estômago dói, eu não posso fazer jejum. Lília, você não sabe, dói tudo. Irmãos, a Bíblia manda jejuar. Se a Bíblia não mandasse jejuar, a gente não ia, sabe, ficar arrumando desculpa, porque é ordem: orai e jejuar. Tem que jejuar, tem que orar. Faz jejum de 3 horas então, e vai aumentando conforme for dando tempo. Mas são coisas básicas que o escritor de Hebreus coloca aqui, que a gente nem se atenta para elas. Como que Deus vai dar mais? A gente quer avivamento, a gente quer explosão de louvor, a gente quer que a igreja glorifique, a gente quer sentir a presença, quer ser cheio do Espírito, mas como se nem as coisas básicas que Jesus pediu para a gente fazer, a gente tem feito. E para finalizar, eu quero só ler o verso 3. O verso 3 de Hebreus 6, que diz assim: se Deus permitir, avancemos para o maior entendimento. Avancemos para a perfeição. E sabe quando Deus permite, irmãos? Quando você sai do básico, sai da maternidade espiritual, porque está cheio de bebê aqui tendo que levar leitinho na boca. Recém-nascido, na UTI, 30 anos de igreja, mas ainda tem que trazer leitinho na minha boca. Não cabe mais reguladora não, meu irmão. Tem que sair de lá. Tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que ensinar os outros como faz, qual foi o seu processo, o que Deus fez em suas vidas. Você está preparado? Ou será que você ainda é uma criança espiritual? Você está preparado para receber mais de Deus? Ou será que você tem aí, sabe, só buscando esse leitinho, esse básico do básico do básico? Deus tem mais. Deus tem mais para aqueles que buscam. Pois todo aquele que bate, a porta se... Todo aquele que pede, recebe. Você não busca, você não bate, você não procura. E aí você acha que vai encontrar a presença do Deus todo soberano aqui no domingo e vai ser maravilhoso.
Deus quando você vive uma vida diária com Ele. E é isso que muda a nossa vida. Mas enquanto a gente não for maduro para isso, Deus ainda vai continuar chamando a nossa atenção com as calamidades, com os problemas. Porque nós somos o povo que Ele escolheu. Ele escolheu para amar, Ele escolheu para salvar. E eu queria nessa hora que você olhasse para você e se perguntasse: eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Não faz isso pensando no seu marido, sabe, no seu colega de trabalho. Não faz isso olhando para mim, olhando para o pastor, para ninguém que está aqui. Mas faz isso olhando para a sua vida. Será que eu estou preparado? Será que hoje eu já acordei e se eu me deparasse com a porta da morte antes de chegar na igreja, será que eu estaria preparado para encontrar com meu Deus? Será? Será que tudo que eu fiz essa semana, será? Irmãos, esse questionamento tem que ser nosso. E a busca pela preparação também é nossa. É pedir para ser cheio do Espírito, mas permitir que Ele transforme a sua mente. E quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir. A transformação só vem por causa da renovação. Se você não mudar o seu jeito de pensar por causa do efeito da palavra de Deus em você, você vai continuar sendo o mesmo daqui a 10, 15, 20, 30 anos e vai achar que está tudo bem. A nossa busca com Deus tem que ser tão intensa que eu tenho que chegar todo dia para Deus e falar assim: eu não quero mais ser como eu era ontem. Eu não quero mais cometer os mesmos erros. Eu não quero mais estar cauterizada e presa por causa de pecados antigos no meu coração. Eu não quero mais estar presa por causa da minha falta de fé. Eu não quero mais estar presa por causa da ansiedade, da preocupação que não me deixa dormir. Eu estou preocupado com coisas que não me fazem dormir. E eu não estou preocupado com o dia que eu vou me encontrar com Deus. Isso não tem lógica. Eu devia perder a noite orando, preocupado em encontrar meu Deus. Mas eu perco a noite pensando nos meus problemas dessa terra que são passageiros. Porque eu não confio na palavra que diz que Ele cuida enquanto eu durmo. Falta fé. Falta o básico. Falta o mínimo. Para que a gente possa viver mais, desfrutar mais da presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Se você desejar e puder, fique de pé. Se você quiser realmente estar preparado. Eu não quero fazer isso de uma forma, sabe? Não, você fica em pé se você quiser. Se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Não é isso. Não é porque eu estou pedindo para você levantar que você vai levantar. Você levanta olhando para o alto. Você levanta olhando para Deus. Ou você abaixa a cabeça olhando para Deus e falando: Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim. Cuida de mim, Senhor. Porque eu sei que o desejo do seu coração é um dia passar a eternidade com esse Deus. Eu tenho certeza disso, senão você nem estaria aqui nessa manhã. Mas, irmãos, mais do que desejar, eu preciso viver isso todos os dias da minha vida. Viver. E eu não quero, sabe, ouvir de Deus, mas vocês não estavam preparados. Mas vocês não me ouviram. Mas vocês não se voltaram para mim. Ai, Espírito Santo, convence-nos do nosso pecado. Tu és o único que pode convencer o homem do seu pecado, Pai. Ninguém convence ninguém, mas o Espírito convence da justiça, do pecado e do juízo. Então te clamamos e pedimos nessa hora, Santo Espírito de Deus, convença a nossa mente, convença o nosso espírito. Fala conosco, Senhor, não de um modo emocional e passageiro, mas fala conosco de um modo que dure para a eternidade. Não queremos ouvir a tua voz por causa de uma pregação, Senhor, mas queremos, Pai, ser atraídos pela tua presença, ser chamados, ser amarrados com cordas de amor que nos atraem, Pai, para o trono da graça, para a presença do Todo-Poderoso, Deus. Senhor,
coisas, Pai. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos roupa, nós temos comida, nós temos trabalho, Senhor. Nós estamos aqui porque temos saúde, Deus. Quantas pessoas morreram numa pandemia, Pai, sem te conhecer, com as costas viradas para ti, Senhor. Mas nós não queremos, Pai, virar as costas para ti. Enche a tua igreja com o teu poder agora, Senhor. Porque a salvação é o poder que transforma a nossa vida. Mas convença-nos, Espírito Santo, daquilo que ainda precisamos melhorar, do nosso processo de santificação. Prepara-nos, Espírito Santo. Impulsione a nossa vida para que possamos desejar te encontrar e estar sempre prontos e preparados para isso. Você pode agora orar? Você pode agora pedir por você? Fechar seus olhos e dizer: eu quero entender o que o Espírito Santo tem para a minha vida. Eu quero entender o que eu preciso melhorar. Me mostra, Senhor. E pode ser que muitas coisas Ele já venha te mostrando ao longo do tempo, mas você está desprezando a voz dEle. Você está fingindo que não é com você. Está fingindo. Você passa desapercebido. Depois eu olho para isso, depois eu penso nisso. Eu tenho muita coisa para me preocupar, eu tenho muita coisa para fazer depois. Mas Filipenses vai dizer que em tudo devemos estar santificados. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo começa com o espírito que reflete para a alma, que chega até o seu corpo. Queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Espírito Santo, nos ensinando como caminhar, nos ajudando, Deus, a melhorar, nos mostrando, Pai, que existe sim uma forma de ser perfeito diante de ti, Senhor, e buscar a santificação é isso. Não se perda de tropeços, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Deus E continua usando a nossa vida, não para vergonha, mas para a glória do teu nome. Jesus Cristo, Em nome de Jesus. seja Amém. testemunho.